Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Você está no meu canal, Eduardo Souza. Eu peço desde já, você que não é inscrito, para se inscrever. Você que já é inscrito, você possa comentar, compartilhar, curtir, para que este vídeo ele possa ganhar relevância aqui no YouTube. Desta feita, eu gostaria de trazer uma reflexão que se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Antes mesmo de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de contextualizar e dizer que o homem, ele não é só matéria, ele não é só corpo, mas a Bíblia nos ensina que ele é espírito, alma e corpo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo diz que o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados para a volta do Senhor Jesus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus nos ensina que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada aguda de dois gumes e vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Veja, alma e espírito, juntas e medulas. E aqui em Hebreus nós encontramos, percebemos que estes elementos não são só três elementos, como também esses elementos são divisíveis, como diferentemente do que alguns pensam, que acham que não há divisibilidade, que a divisibilidade diz respeito apenas ao fôlego que nos mantém vivos. Mas nós vemos que há sim essa divisibilidade. Então a palavra vai até a divisão da alma e do espírito. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Veja, Deus soprou o espírito no homem. Em Tiago, a epístola que escreveu Tiago 2,7 diz que o corpo, seu espírito é morto. Então há uma divisibilidade. Então nós vemos três elementos, nós vemos a divisibilidade desses elementos e nós vemos também, vamos ver a comunicabilidade, eles se comunicam. Porque, como eu disse, alguns pensam que é apenas o fôlego, aquilo que nos anima, né? Uma vez que esse fôlego sai, nós morremos, então é só um fôlego de vida. Mas a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz assim, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Veja, há uma comunicabilidade entre o Espírito de Deus e o nosso espírito, atestando que nós somos filhos de Deus. Outro momento que nós vemos a divisibilidade, a comunicabilidade desses elementos, é uma experiência contada pelo próprio apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 12, a partir, se não me engano, do versículo 2, quando ele diz, falando acerca dele, mais uma terceira pessoa, que ele conhecia um homem que tinha sido arrebatado até o terceiro céu. Aí ele diz, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Ele foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, que não são dignas, né, de serem faladas aos homens. Veja, ele considera que essa experiência que ele teve, ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas que essa experiência ele ouviu coisas. Ou seja, ele pode ter sido o corpo ouvindo ou pode ter sido o espírito dele, né, ter ouvido alguma comunicabilidade entre aquilo que foi falado e o seu espírito. Então nós vemos a questão da comunicabilidade, né, deste elemento. A Bíblia diz também lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que ninguém conhece as coisas do homem senão o espírito que nele habita. Veja, o espírito também tem um certo conhecimento que nós mentalmente não temos de si mesmos. Então está lá dentro do nosso íntimo, dentro do nosso espírito. E esse contexto aqui que eu falei, da questão da divisibilidade dos elementos, da questão da comunicabilidade desses elementos, melhor nos serve para que nós possamos entender essa palavra de Jesus, quando ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui nós vemos que
o alimento físico ele é importante para o homem, mas o homem ele não pode viver só de pão, ele não pode buscar só o pão. Quando os homens vivem só em função da matéria, esquecendo-se do espiritual, assim como ele, uma vez esquecendo do material, ele pode falecer, ele pode perecer, assim também ele esquecendo do espiritual, ele perece. É por isso que a nossa busca, ela não deve ser apenas por pão físico, mas também por comida espiritual. E é bem provável aqui que nós encontramos resposta para perguntas como, por exemplo, por que depois de uma pessoa que vivia uma condição precária e ela chega, digamos, no auge, né, conseguindo todo acesso às coisas materiais, por que esta pessoa entra em tristeza profunda? Por que esta pessoa ela entra em depressão? Talvez o motivo pelo qual ela entre porque ela achava que alcançando essas coisas ela ia satisfazer o espiritual. E aqui nós vemos nas palavras de Jesus que o espiritual ele é apenas satisfeito com a palavra de Deus. Alguns dizem, não, o homem precisa de espiritualidade e vai atrás de espiritualidade em vários lugares, em vários cantos. Mas Jesus deixa claro, o pão pode ser qualquer pão, qualquer alimento que supra as nossas necessidades. Mas o espiritual, ele é só suprido pela palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E também encontramos outro texto na Bíblia Sagrada, bem semelhante a este, em que Jesus multiplica os pães, sacia ali a fome daqueles que estavam presentes. Jesus se ausenta daqueles homens. Eles vendo o milagre, eles formam um complô para ir atrás de Jesus. Jesus diz a Bíblia que Jesus, sabendo disso, que eles iam tornar Jesus rei, Jesus foge para o monte para orar. Mas depois Jesus vai para Cafarnaum. Quando eles sabem que Jesus não está mais naquela localidade, Tiberíades, eles também vão para Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, eles se aproximam de Jesus, perguntando onde é que Jesus Cristo estava. Veja qual foi a resposta de Jesus a estes homens que estavam apenas com interesses, digamos assim, materiais. Versículo 15 do capítulo 6 do Evangelho de João. Sabendo, pois, Jesus que haviam de arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Aquele momento que Jesus Cristo ele se retira. Mas veja a partir do versículo 26. Jesus respondeu-lhes, 25, e achando-o no outro lado, ou seja, eles achando Jesus no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, falando de si mesmo, Jesus. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então veja aqui, Jesus mostrou que ele mesmo é o alimento espiritual, que ele mesmo é o pão que desceu do céu, que sacia a sede do homem. Porque o próprio Jesus, ele é a palavra viva de Deus, ele é a palavra encarnada de Deus, ele é a mensagem de Deus para os homens. Então, se os homens eles querem viver a sua essencialidade existencial, é necessário também se alimentar de comida espiritual.
Então, do alimento espiritual. Então vemos aqui que o alimento espiritual, ele é tão importante quanto o alimento físico. Que, digamos assim, igrejas são tão essenciais quanto supermercados. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nesta vida, nós não podemos viver apenas em busca de coisas materiais. Nós temos elementos espirituais a serem saciados. E só uma forma de saciá-los é através da palavra de Deus, da mensagem de Deus, vinda através de Jesus Cristo. Então, que você que ainda não teve essa experiência, que ainda não é satisfeito, Jesus disse a uma certa mulher: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, mas se tornará em ti uma fonte que jorre para a vida eterna. Então o homem, ele necessita de alimento espiritual. E esse alimento espiritual, ele só é encontrado, ele só é achado na pessoa bendita de Jesus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que Deus possa lhe abençoar. Lhe agradeço você ter ficado comigo até aqui. Que você, como eu disse, não é inscrito, se inscreva neste canal para que você possa receber, digamos assim, novas reflexões, pregações e leituras, compartilhamentos, comentários de leituras que faço. Que Deus possa lhe abençoar.